Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje estou com a Esté Crispino. Ela é uma das lideranças femininas do Grupo Anga e hoje atua como CMO não, CEO da Tribo Global, né? Que é uma consultoria que busca evoluir a forma de fazer negócios para a gente evoluir a sociedade, basicamente. Além disso, ela é professora no MBA de Gestão Exponencial na Expeed, né? Na jornada ESG do Instituto Capitalismo Consciente, em parceria com a HSM, e também no curso Decodificando a Cultura, com a Future Dojo. Ela foi considerada top 10, ganhou um prêmio, né, de líder que sabe liderar, organizado pela plataforma Vitalk, e foi speaker no TEDx, inclusive eu recomendo, depois vou deixar na bio, adorei o TEDx dela, depois vou recomendar, no TEDx Laçador e no TEDx da Universidade de Ouro Preto, onde ela fala um pouco mais sobre culturas humanizadas e os dois valores centrais da vida dela, né, que é amor e verdade. Então, recomendo super. Mas, sem mais delongas, quero conhecer um pouco mais dela, ouvir ela, então eu vou passar para a Esté. Esté, como você se define? Oi, Cris. Bom, um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre vida, sobre questões aí mais profundas, né, e reflexivas. E como eu me defino, acho que as duas palavras que você mencionou, né, que fazem parte aí da bio, são a melhor forma de me definir, acho, sobre amor e verdade. Mas acho que para a gente não ficar num campo, né? Amor e verdade são os valores que eu tenho assim para minha vida. Então, para o trabalho, para o que for, né? Essa é a regra básica, assim, são os inegociáveis. Ao mesmo tempo, né? Acho que vale trazer um pouquinho. Eu gosto de pensar muito nessa integralidade, né? Da vida. Então, eu sou uma e a descrição que você trouxe, né? Fala muito sobre o que eu faço, não necessariamente sobre o que eu sou, né? Então, acho que um pouco do que eu sou uma pessoa super romântica e idealista, que gosta de acreditar que as coisas são possíveis, que coisas que a gente normalmente diria que não são possíveis são. Adoro conversas filosóficas e conexões profundas e genuínas, então meio que nessa linha que um dos meus filmes favoritos é Matrix. Adoro questionar, tipo, as coisas e, enfim, pensar no porquê das coisas serem assim, qual a razão das coisas, o que será que, enfim, a gente pode fazer diferente como sociedade. E gosto dessas conversas mais profundas e filosóficas, ao mesmo tempo que eu também adoro chegar em uma coisa tangível, estruturada, visual, assim, se pudesse, assim, resumir tudo em um desenho, né? É assim que eu gosto de me preparar, quando eu me preparar para uma palestra, não sei o que, eu faço um quebra-cabeça, assim, de quais são as várias coisas que estão ali, como é que eu resumo isso de forma visual. Até porque eu gosto muito de artes, né? Então, eu gosto muito de escrever, sou, tipo, apaixonada, né, por poemas, por um lado mais intuitivo, né? Então, eu gosto de fazer dessa parte algo diferente do que às vezes eu tenho, né? É importante fazer no trabalho. Eu gosto de trazer muito desse lado intuitivo, de poder sentar só e escrever o que vier na cabeça, de trabalhar outras formas de arte, como cianotipia, que poucas pessoas conhecem, que é um tipo de impressão fotográfica lá, bem, bem tradicional, assim, usando a luz do sol. E, inclusive, se você me permitir, eu trouxe um pedacinho de um poema que eu escrevi para contando a minha história para o pessoal da tribo. A gente teve uma dinâmica, né, dentro do grupo para a gente se conhecer mais, em que a gente tinha a liberdade de escrever a nossa história, contar um pouquinho da nossa história, e eu fiz isso num formato de poema. E aí eu pensei em ler um pedacinho aqui Por desse favor, poema só. vai ser um prazer. Boa. Então, o que eu tinha escrito foi: sou de mim as escolhas que passaram, presenteiam e aguardam. Quero do futuro mais de mim e mais de tudo à minha volta. Sorrisos genuínos e raivas sinceras. Todas e todos em cima do palco, dançando a imprevisibilidade da vida, trocando palavras da alma. Não me acalma a vida, ela arde em movimento. Às vezes ainda ingênua, eu tento controlá-la. De terra, água e ar, sobretudo, é feita aquela que vos falo. Enfim, é só o trechinho final do poema, mas Uau! achei que pode ser uma boa forma. Foi a última forma, uma forma mais recente que eu descobri de me definir. A gente fez essa dinâmica, acho que foi no começo do ano, ou final do ano passado, gente. O tempo tá passando rápido, acho que foi começo do ano.
Uau, nossa, eu preciso voltar a escrever meus poemas também. Eu acho que é um exercício é, que você se expressa, sabe, nas entranhas, assim, não sei explicar. Porque geralmente quando você usa o racional, eu acho que tem seu espaço, né? Ele é importante, né? Por isso que a gente consegue criar sistemas, modelos e tal, né? E voar, colocar um avião para voar, tipo, é por causa da ciência e tal, e eu acho que é importante. Porém, entretanto, todavia tem um lado muito importante também do sentir, né? Da intuição e tal. Eu acho que é por aí, né? Que você quer trazer com isso, né? Com essas outras práticas e poemas e tal, né? Com certeza, acho que a gente tem um princípio no Grupo Anga, né, que é a holding da qual a tribo faz parte, que é de sustentar polaridades. E aí acho que é um pouco isso, né? Não é nem só racional, né? Nem só intuição, é sustentar essas polaridades, é navegar dentro disso na medida que faça sentido, né? Às vezes vai caber mais o racional, às vezes vai caber mais a intuição, um combo dos dois, porque não é uma coisa, né? Uma coisa ou outra, né? Ou eu sou racional ou eu sou intuitiva. Não, é um né? E é um depende também, depende do momento, um deles pode fazer mais sentido do que o outro. Então, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, e o poema, você falou algumas coisas, só daria pra gente ficar falando só sobre o poema. Tipo assim, sabe? Cada trecho do que você escreveu daria pra ficar. É uma pauta do podcast já. Mas assim, sobre sustentar a polaridade e você falou sobre incerteza no poema, né? E eu tenho refletido muito sobre incerteza. E a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Tipo, nos últimos anos e agora, e a previsão é que não pare ainda, tipo, que continue sendo muita incerteza ainda. E aí, tipo, como lidar melhor, sabe, com as incertezas? Bom, acho que paradoxalmente, né, a única certeza que a gente tem é da incerteza, né? Hoje eu estava falando numa one-on-one com uma pessoa do time, né? Eu já, enfim, nem sei em que contexto específico que foi, mas que ela falou, né, que tava isso, né, essa incerteza, não saber como vai ser. Eu falei assim, isso com certeza a gente pode contar, que vai ter imprevisibilidade, que as coisas vão sair fora do planejado, vai acontecer, né? E aí, de novo, eu acho que é se sustentar polaridades, que no poema eu falei, né, de dança, eu gosto muito de dança, né, não conheço muito sobre, não vou dizer que eu sei dançar bem, não, né, mas eu gosto de dançar. E aí eu acho que é encontrar essa dinâmica, assim, de como dançar entre, né, entre o que vai aparecendo, né, que é uma forma de improvisar, né, eu acho que é uma dança, assim, uma dança do improviso, não é aquela dança ensaiadinha, com uma coreografia pronta, porque o que acontece a gente pode fazer, a gente pode pensar na coreografia, conectada com a música, com cada momento, e esse tipo de dança, ele é lindo. Só que nem sempre ele funciona, porque a vida, ela não é, né, ela não é assim toda planejada, né, a vida vai lá e, sei lá, aparece, e, enfim, tira a gente do centro e mostra um outro desafio que a gente não estava pensando, né, e quanto mais a gente tenta controlar, quanto mais a gente tenta planejar, mais difícil é, né? Uma vez eu li num livro, chama Metadiálogos, se eu não me engano, que ele falava assim, é sobre um diálogo entre um pai e uma filha. E eu achei muito interessante uma metáfora que o livro trazia, que era de pensar assim, as formas de arrumar, né? Então pensa assim, o seu escritório, a sua mesa do escritório. Para você, o conceito do que é uma mesa de escritório arrumada, se você tiver uma visão muito, né, assim, muito fixa, planejada sobre o que é isso, pode ser que eu ache que a minha mesa de escritório está planejada e você ache que não, né? Porque a chance de você acreditar que a mesma forma de planejar é exatamente como eu coloco, se eu achar que o lápis tem o seu lugar, a caneta tem o seu, o copo d'água tem que ficar aqui desse lado, a iluminação tem que ser dessa maneira. A chance de você ter essa mesma visão que eu é uma em, né, sei lá, milhões. Então a chance da gente se frustrar quando a gente coloca expectativas assim tão rígidas, né, ela é muito alta, e eu acho que o que mais ajuda a navegar e a dançar com essa imprevisibilidade é a gente sustentar a polaridade entre aceitar aquilo que é e não se conformar com isso, né, porque não é aceitar aquilo que é e beleza. Não, mas é aceitar aquilo que é e saber aquilo que quer ser, né, ou aquilo que a gente quer ser. E é meio paradoxal, porque como é que então eu vou aceitar, mas eu também vou saber aquilo que eu quero?
mas é sustentar essas duas coisas, né? Então, dada, tipo, uma coisa imprevisível, né? Putz, eu vou aceitar talvez aquilo que aconteceu, ao mesmo tempo que eu posso aceitar que aquilo não foi saudável, ou que aquilo não foi tão legal, ou que aquilo pode ser ainda melhor. E aí eu penso, né, ok, o que eu quero fazer com isso? E acho que quanto mais a gente consegue exercitar isso no nosso dia a dia, né, que seja, tipo, a maneira como a gente arruma a nossa mesa de escritório, como a gente conversa com alguém, como, enfim, com alguma situação bem do dia a dia, isso já vai ajudar a gente a fazer isso com as coisas maiores, mais complexas, né? Que provavelmente vão ser mais desafiadoras a gente lidar, porque vai ter mais emoção, né, ali presente. Uau, eu queria ficar falando só disso, mas eu vou puxar outro tópico, porque em outro momento a gente entra, porque isso dá para fazer tipo umas aulas e conversas só sobre incerteza, assim, que eu acho que é talvez uma das habilidades mais importantes da vida, né? Tipo, aprender a lidar com. Se a única certeza que a gente tem é a incerteza, então aprender a lidar com a incerteza talvez seja uma habilidade assim crucial. Ah, vou aproveitar então. Você tem alguma prática, tipo assim, algum hábito pequeno que você usa ou alguma coisa no dia a dia que te ajuda a lidar com a incerteza? Uma coisa bem prática, assim. Uma coisa bem prática. Eu acho que fazer algo que lembra a gente disso, né, ajuda muito. E não à toa eu falei da metáfora da dança, né? Eu lembro quando eu fazia mais aula de dança, hoje eu tenho voltado, né? Mas acho que qualquer atividade física, tipo, ajuda nisso. Algumas delas vão ajudar mais, né? Tipo, improvisar, né? Então, quando fazia dança contemporânea, era bem isso, né? Assim, às vezes você tinha que improvisar ali. Eu lembro que teve uma aula, né, que a professora falou, assim, que meio como se não existisse o cair, né? Que se você continua o movimento, você não caiu. Tipo, você só tá continuando, né? Tipo, é parte do movimento. Então, acho que a gente fazer algumas coisas assim, bem físicas, às vezes bem tangíveis, é muito bacana para a gente poder aprender a lidar com essa incerteza. E aí você encontrar também o que dentro do seu perfil, o que dentro da sua forma de ser, te ajuda a processar, né? E aí o que me ajuda a processar é escrever, não à toa, né? Eu quis me definir aí com um poema, às vezes o que me ajuda muito, muito, muito mesmo é escrever. Então, às vezes, quando eu tenho um hábito diário, ou idealmente diário, não acontece todo dia, às vezes eu fico meio cansada, enfim, deixo para o dia seguinte, mas que é à noite, antes de dormir, escrever na minha mandala lunar, né? Então, mandala lunar, para quem não conhece, é como se fosse é um misto, assim, é um diário de autoconhecimento, só que ele é conectado com as fases da lua, né? Ele é conectado com toda a parte do feminino, né? Então, muitas mulheres usam isso, conecta com o próprio ciclo da menstruação, do dia, noite, das estações do ano, enfim. Então, explorar esse lado, esse feminino, me ajuda muito. E fazer isso através da mandala lunar, porque me ajuda a escrever, né? Então eu escrevo ali alguma coisa sobre como foi o meu dia, sobre um sonho que eu tive, sobre algo que eu estou tentando digerir, alguma emoção que está presente. E ele também tem um diagrama onde você vai pintando, você vai acompanhando coisas que são importantes para você. Então eu acompanho o meu nível de presença no dia, a minha saúde, a minha autoconfiança, e aí tem dias que isso tá legal, tem dias que isso não tá tão legal, né? E depois dá para encontrar padrões. Eu ainda não consegui chegar muito nessa parte de encontrar padrões, por enquanto tô tentando me manter na disciplina de preencher o máximo, né, de vezes possível. Mas acho que uma combinação de algo que ajuda, né? Então é se escrever, e às vezes quando eu tô com algo mais intenso, né? Então tô, sabe, passando por um desafio, ou tô com muitas coisas na cabeça, aí eu tento escrever para meio que expressar isso de alguma forma. E aí depois eu posso olhar para isso, eu posso até revisitar, eu posso reler, né? Porque quando você vai, eu escrevi o poema, aí deixa lá, né? Aí depois eu releio, daí dá para eu aprender coisas, né? Com relação a isso, porque o que vai mais ajudar a gente a navegar na incerteza vai ser a gente manter esse aprendizado, né? Esse exercício de autoconsciência constante. Uau, eu adoro escrever, eu amo escrever, eu escrevo todo dia, há vários anos, assim, eu escrevi à mão, aí depois eu fui adaptando e tal, e então eu uso essa, e eu deixo muito, assim, a dica, porque quem não tem dinheiro para pagar uma terapia, você tem uma terapia, velho, na sua mão, que é tipo a caneta e o papel, tá ligado? Então é um hack de terapia, né? Porque é uma terapia gratuita, tá ligado? Pois é, e a gente encontrar essas formas, né,
é como se a gente, porque a terapia, né, é um espaço nosso, assim, é tipo um espaço de autocuidado, esse espaço de autoconsciência. Então dá para ter isso, né, assim como dá para praticar a presença, mindfulness, andando, caminhando, e não só ali sentada, meditando, de olhos fechados, dá para a gente exercitar esse autoconhecimento de outras formas também. Embora eu confesso que eu super recomendo a terapia. A terapia é uma que ela não é diária, mas ela toda semana ali tá na agenda. Eu também faço há muitos anos e preciso. Hoje eu encontrei um ritmo que é quinzenal, eu adoro, que é quase que porque me dá um tempo de digerir as coisas e tal, daí eu venho pra terapia, sabe? E é bom ter esse milestone, assim, com alguém te acompanhando, é muito legal, é o melhor investimento da minha vida, tipo, eu sempre falo isso para as pessoas, cara, se tem uma coisa que trouxe ROI dos meus projetos que eu investi foi terapia, tá ligado? Concordo. Mas então, vamos falar de significado, porque tem uma frase do filósofo, na verdade, psicólogo, que criou uma terapia chamada logoterapia, que, né, eu esqueci o nome dele, Viktor Frankl. Viktor Frankl, isso. Eu chorei lendo o livro dele, sendo bem sincero, Maravilhoso. tipo, aquele livro assim, foi muito impactante para mim, eu preciso reler, é o tipo de livro que eu acho que você tem que reler, sabe, a cada período. E ele fala sobre encontrar um sentido, né, um significado para a vida. E aí, quando eu escrevi a nossa pauta, eu estava um pouco melancólico. Mas, assim, e aí a minha pergunta vai nessa linha, assim, eu vou bem no melancólico para a gente poder tentar encontrar uma resposta, assim, que talvez pelo menos dê um caminho, né? Não que seja a resposta, né? Enfim. É, que é, dando um zoom out, às vezes eu dou um zoom out, assim, eu tô deitado na cama, eu faço esses exercícios, às vezes, quando tem um problema para resolver alguma coisa, eu dou um zoom out, eu me vejo um macaquinho lá de cima do planeta, aí depois eu vou dando um zoom out, sabe? Aí sai da galáxia, tipo assim. Aí, resumindo, às vezes eu me sinto muito insignificante, entendeu? Quando eu paro para olhar para o tamanho do universo, mais de 100 bilhões de galáxias e um número bizarro, assim, de planetas cara, assim, é um fio, sabe? É por um fio. Tipo, a sociedade, ela tá numa ordem por um fio. Tudo tá por um fio, sabe? E às vezes isso me dá uma, resumindo, né, eu acho que o que me traz clareza, ordem, é significado, é buscar um significado, né, um propósito. E você fala bastante disso, né? Acho que você viveu isso, enfim. Como encontrar isso? Como encontrar um significado de vida? Bom, acho que dá para começar falando que não é receita de bolo, né? Que não vou te passar, não vou falar os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida. Mas acho que quando eu penso assim nesse sentimento, eu já tive esse sentimento quando fui tipo em show, assim, quando tem muitas pessoas, né, num lugar, parece que dá um pouco essa sensação, né? E quando você fala isso, me lembra muito, né, uma das aulas que eu escolhi fazer quando eu fiz o intercâmbio, foi uma aula de existencialismo. E eu também tenho essa veia melancólica, talvez, não sei se você conhece sobre Eneagrama, mas talvez você seja o tipo 4 do Eneagrama, porque o tipo 4, ele tem essa coisa melancólica, do sofrimento, né? E eu descobri recentemente que eu sou o tipo 4 do Eneagrama, então eu também adoro, assim, adoro um drama, né? E é parte de escrever, né? Às vezes você, né, pegar aquela dor e daí você quer, assim, ir até o fundo, né? O meu, o meu é tipo, sabe o Big Five? Tem um teste, né, de psicologia, Big Five. Sei, E o sei. meu é tipo assim, altíssimo em criatividade, ou seja, é meio doido, entendeu? Tipo, de trocas de personalidade, assim. E altíssimo que eles chamam de neuroticismo, que é tipo, que é essa tendência ao melancólico, tá? Então, tipo assim, eu sou, tipo, cara, os dois maiores, tá? Bom, talvez seja, se você explorar um dia o Enneagrama, pode ser que seja tipo 4. Por isso que eu gostei das perguntas profundas, assim, filosóficas, também tem a ver com isso, que o tipo 4 também gosta dessa profundidade, enfim. Mas essa aula que eu fiz, né, sobre existencialismo, era muito curiosa, porque falava, né, quem começou ali o existencialismo, né, se eu não estiver errada, não conheço muito de filosofia, fiz essa aula aí, né, mas o Sartre, né, ele falava que a vida, quer dizer, é como se a vida não tem sentido. E aí, se você parar aí, né, fica uma coisa meio tipo, eita,
E aí, né? O que eu faço? Mas tem uma segunda parte que é, beleza, a vida não tem sentido, quem cria sentido mas a gente cria sentido, né? Porque as coisas que existem no mundo, né? Se a gente pensar um carro, um copo, uma casa, todas elas têm uma função, mas a função, né, delas precede a existência, né? Então, primeiro quer dizer, desculpa, agora eu confundi se é tipo precede ou não, mas é mais ou menos assim, eu crio um copo para, tipo, aquela função, né? Então, existe um significado, tipo, eu preciso de algo que segure líquidos, e aí eu vou lá e crio um copo, né? Mas que nós, seres humanos, né, que a vida não tinha uma razão de ser antes, a gente só existe, né? Tipo, a gente existe, e aí depois, né, acho que a segunda parte, que torna um pouquinho mais otimista, talvez, essa visão melancólica, é de que talvez seja parte da razão da gente estar aqui, criar essa razão, né? Criar esse motivo, criar esse significado, né? Porque se a existência precede a essência, por isso que chama existencialismo, acho que é isso aí. É que faz tempo que eu não falo sobre isso. Talvez faça parte dessa existência do a gente estar aqui nessa vida, a gente dar algum sentido para isso, a gente criar o sentido para isso. Assim como a gente faz com as coisas materiais que a gente foi criando, né? E aí, se a gente que cria o significado, talvez, tipo, a melhor coisa que a gente possa fazer é o exercício contínuo de se perguntar o que a gente quer, de verdade. Mas o que a gente quer em muitos sentidos, né? Porque isso também é dar significado. Atendendo às diferentes necessidades que a gente tem, né? Tem um mentor da tribo, o Daniel Friedland, que infelizmente, né, faleceu no ano passado. Ele fala muito sobre autoconsciência, sobre liderança consciente, e ele fez um resumo da pirâmide de Maslow, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho dessas necessidades, que ele resumiu em 3 camadas. Então, ele colocou uma base da pirâmide, que é segurança, que são aquelas necessidades básicas. Então, a gente tem essas necessidades. Aí tem uma outra camada da pirâmide, que ele chamava, né, de love and belonging, que a gente poderia traduzir como pertencimento. E uma última que é significance, que é significado. Então, a gente tem essas 3 camadas, né, de necessidades. E aí, responder o que a gente quer de verdade significa trabalhar todas essas camadas, porque não dá para, talvez, eu querer também perguntar qual é o meu propósito de vida, né, assim, o propósito maior, né, tipo, essa camada aqui, né, o topo ali da pirâmide, se eu não estiver atendendo as minhas necessidades básicas, se eu não estiver atendendo as minhas necessidades de pertencimento. Então, eu também preciso respeitar, ser um pouquinho paciente comigo mesmo, né? De pensar o que eu quero nessas diferentes camadas, porque eu só vou conseguir refletir mais profundamente, de forma criativa, né? Porque o Danny traz essa pirâmide para poder falar sobre reatividade e criatividade, sobre como que a gente reconhece momentos em que a gente está ali reativo, em que que é o quê? Que é quando o nosso cérebro, ele acha que a gente está sendo ameaçado. Ele acha que aquela base da pirâmide, a segurança, está sendo ameaçada. E aí, a parte primitiva do nosso cérebro, né? Porque o Danny foi, né, neurocientista, então ele casou toda essa teoria de liderança consciente com a neurociência. Ele fala o seguinte: essa parte primitiva é como se a gente estivesse se deparando ali com um perigo iminente, com um leão, né, assim, tá ali na selva, e aí a gente acha que a gente tem que fugir ou lutar. Só existem esses 2 caminhos. Só que essa é uma visão reduzida, né? Isso é a gente não acessar a parte mais avançada, né? O nosso córtex frontal, enfim, as outras partes do nosso cérebro que vão ver que tem outras alternativas, tem uma outra forma de lidar com isso, que é inclusive uma outra energia, porque pensa, né, você, quando você se sente ameaçado, quando você sente que você tem que se provar, pode ser uma reunião de trabalho, pode ser, sei lá, você tá andando na rua e você se sente, né, ameaçado, uma coisa mais literal, também mais física. Você fica com essa coisa do fugir ou lutar, você acha que você tem que atacar ou defender. Então, você fica nesse estado reativo, você fica sob estresse, você fica insegura. Então, essas são as emoções ali presentes. Por quê? Porque as suas necessidades não estão sendo atendidas. E aí vão vir as emoções das necessidades não atendidas. Vai vir, tipo, a raiva, a frustração, vai vir o medo, vai vir a tristeza. E para você poder agir de forma criativa, para você abrir espaço e cada vez mais subir ali na pirâmide, então atender as necessidades de segurança, de pertencimento, poder falar cada vez mais de significado,
trabalhar esse lado da criatividade, você precisa, né, ir atendendo essas diferentes necessidades, você precisa reconhecer essa reatividade e lidar com isso, talvez ressignificar isso, né, e pensar, e se isso que eu estou vivendo, por mais doloroso que seja, por mais que, né, se você, como eu, como Cris, gostar de uma melancolia ali, de uma dose de drama, por mais doloroso que isso seja, ou por mais frustrante que isso seja com relação à minha expectativa, e se isso, na verdade, for um presente? O que isso muda na sua qualidade de presença, na sua energia, né, na sua qualidade de presença para lidar com aquilo? É completamente diferente. Porque é você quase assim, se centrar no seu eixo, de entender, né, lembra que eu falei, né, do combinar a aceitação com aquilo que a gente quer, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, trazer isso, né, para a realidade, para o nosso dia a dia? O propósito, ele sempre precisa ser esse significado. Qual que é meu olhar, né? Parece que o propósito sempre está no outro, tipo, em doar, em carregar algo e ajudar o mundo de alguma forma, sabe? Tem que ser assim ou você consegue ver propósitos de outra maneira, tipo, um propósito mais, assim, sei lá, da pessoa com ela mesma, ou é mais altruísta mesmo? Acho que, assim, o que eu diria é que, acima de tudo, o propósito ele tem que ser genuíno. Se ele vai ser altruísta, não vai ser. Eu acho que o principal é ele ser genuíno. Por isso que eu falei que a pergunta, né? Tipo, a pergunta simples, porque às vezes quando a gente fala assim, né? Ah, qual é o seu propósito de vida? Né, você dá até uma assustada. Tem umas pessoas que nem gostam, né? Tipo, fica assim com o pé atrás. Talvez a gente que gosta das coisas filosóficas, eu adoro. Mas acho que a gente precisa entender que dá para olhar para uma maneira simples de entender o que a gente quer, né? E as pequenas coisas da vida. Eu reassisti essa semana com meu namorado o filme Soul, né? Não sei se você assistiu também. E é maravilhoso, né? Que ele fala lá, né? No filme, né? Uma das personagens faz a reflexão lá do. Ela conta a história do peixe, né? Que tá. Bom, ela conta melhor no filme, né? Mas que o peixe tá ali na água, ele tá buscando esse oceano, esse oceano, esse oceano. E aí o outro peixe vira e fala assim, né? Mas, tá aqui a água, você já tá na água, né? Você já tá no oceano. Então, eu acho que tem uma questão da gente, às vezes, não ficar fantasiando numa coisa tão grande assim do propósito, e a gente vê que tem o propósito nas pequenas coisas do dia a dia, tipo, e que talvez isso seja mais real, mais genuíno do que eu ficar ali, eu ter uma frase super inspiracional e altruísta, e eu não acho que ele necessariamente precisa ser, ao mesmo tempo que eu acho que inevitavelmente ele vai ter relação com as pessoas, ou porque a gente não está no mundo sozinho, né, e sozinha. Então, acho que a grande delícia da vida e do propósito é a gente aprender essa dinâmica de criar uma relação saudável com as pessoas, de aprender com as pessoas, né? Então, é estar em relação com as pessoas, com o mundo, com a natureza, né? Só que tem algo que vai te chamar mais. Vão ter pessoas que talvez sejam mais conectadas com a natureza, mas pessoas mais conectadas com outras pessoas. E acho que é legal a gente desmistificar, né? Não achar que tem que ser alguma coisa. Porque se o que ele precisar, acima de tudo, é ser genuíno, ele tem que ser do jeito que você quiser que ele seja. E do jeito que a sua condição nesse momento, tipo, o seu momento de vida reflita isso. O que eu quero dizer? Talvez lá atrás eu tinha né, uma frase de propósito que ia nessa linha de ajudar as pessoas a se encontrarem, saberem quem elas eram, etc., e viverem a partir disso. E aí eu fui refinando, tipo, eu acho que tem uma coisa, né, quando eu trabalhei na Fundação Estudar, tinha lá o programa do Catálise, né, que hoje chama, acho que é autoconhecimento na prática, as pessoas sempre ficavam meio travadas quando a gente ia falar sobre propósito. E eu falava que, por um lado, era muito legal a gente colocar no papel. Só que lembrar que aquilo não está escrito em pedra. Porque se você não coloca no papel também, você fica ali remoendo e pensando e fica muito etéreo. Então, às vezes, colocar no papel é legal. Tipo, pensar numa frase, pensar numa palavra é legal. Tipo, hoje, né, eu encontro, tipo, esses valores. Para mim, eu fico até confusa, às vezes, diferenciar, tipo, amor e verdade é valor, é propósito, porque, tipo, parece que é um pouco dos dois, que são valores que me norteiam, né, na minha vida, e ao mesmo tempo, se eu fosse resumir, tipo, o meu propósito é um mundo com mais amor e verdade.
Agora, isso significa muitas coisas. Isso tem muitos desdobramentos. E os desdobramentos eu vou aprendendo com eles. Então, talvez o que isso significava para mim há 5 anos é completamente diferente do que significa hoje. Porque eu fui me conscientizando, eu fui agindo, eu fui aprendendo coisas com essa ação. E a partir de tudo isso, eu tenho uma nova compreensão. Então, eu consigo entender nuances que eu não entendia antes, né, sobre esse amor e verdade, né? Por quê? Porque eu tô nesse caminho, tipo, evolutivo, né? E aí, talvez, parte de... Eu acredito que também tem algum propósito que é meio comum, que é compartilhado, né? Que talvez seja isso da gente entender o que é isso que a gente quer, entender o que é genuíno e autêntico da gente, né? E a gente expressar isso no mundo, porque a gente tá aqui para expressar também, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa... Eu fiz um esforço consciente de ler aqui o meu poema, um pedacinho do meu poema, porque eu sei que eu gosto muito de escrever, mas eu guardo muito para mim. Eu normalmente eu escrevo no trabalho, escrevo para entrevistas, né? Essa parte é mais fácil. Mas os poemas, as coisas que eu escrevo, que são, né, bem pessoais, inclusive, eu tendo a guardar mais para mim. E se eu não expresso no mundo, talvez eu não esteja trazendo, eu como parte desse mundo que a gente compartilha, eu não tô trazendo essas informações para o todo, e aí a gente está deixando de aprender com isso, né? Então, acho que quando a gente consegue encontrar um espaço onde a gente vai trabalhando essa autoconsciência, vai entendendo o que é autêntico pra gente, o que a gente quer de verdade, das coisas mais simples do dia a dia, o que a gente quer comer para o almoço, até, tipo, né, o que a gente veio fazer aqui. E a gente expressa isso, encontra maneiras de expressar, eu, pelo menos, acredito que mais saúde a gente pode construir, assim, né, os diferentes tipos de saúde que existem na vida. Então, falando sobre esses valores de amor e verdade, né? Eu tenho eles também, né? Eu vivo eles também. Eu tenho. A minha pergunta, foi consciente, tipo, a decisão de ter dois valores? Porque, tipo, eu posso ser muita coisa, né? E ter muita coisa, mas foi mais consciente, assim, cara, eu vou ter, assim, esses são os meus principais que eu tô sempre lembrando e vivendo e tal. Como que você vê isso? Eu acho que tem outros. Eu, há alguns anos, fui provocada sobre se eu tinha um valor sobre lealdade também. E achei que faz sentido, que conecta com muitas coisas. Mas os que eu mais falo são esses de amor e verdade, e a história de como eu aprendi, né? Por isso que eu acho que não à toa a gente está assim na vida, né? Uma vida partilhada com outros seres humanos. Foi eu aprendi com duas lideranças que eu tive na época da Fundação Estudar. Então, lá naquela época, a gente foi pensar nos princípios da Fundação Estudar, e um dos princípios que a gente criou foi esse do amor e verdade. É que a gente resumiu dessa forma, tinha uma frase, né? Era tipo, cultivar relações com amor e verdade, alguma coisa assim, que naquele contexto significava, tipo, algo que hoje eu chamo de sustentar polaridades, né? Que é justamente isso de como é que a gente cria essas relações que são pautadas no cuidado, no olhar para as pessoas, só que a gente também não para aí, tipo, a gente não cuida a ponto de não dar os feedbacks que precisam, de não cuidar do desenvolvimento da pessoa também, da evolução dela também. Então, a gente alia, tipo, esse amor e verdade. E aí, aquilo, tipo, eu gostei muito naquela época. Mas aí começou a ficar mais forte, daí começou a ficar mais forte. Eu comecei a ver em outras coisas, eu comecei a estender para não só sei lá, não só na hora de uma relação profissional, eu poder trabalhar esse amor e verdade, o que por si só já eu achava bem inovador, né? Porque tinha algumas pessoas que tinham até um certo receio de falar, tipo, sobre amor, né? Amor nos negócios, né? Tipo, como assim? Vou falar que um dos princípios da minha organização é amor e verdade. E aí eu penso assim, como não? Tipo, né? Por que a gente não ia querer ter algo assim no ambiente de negócio? Por que o ambiente de negócio tem que ser frio a ponto de não falar de amor? E aí aquilo que eu aprendi com essas lideranças, com o Rodrigo e com o Fábio, que eram os diretores na época, e o Rodrigo que trouxe, né, muito disso ali, desse princípio, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Daí eu fui aprofundando, aí aquilo foi virando meu, tipo, porque eu fui entendendo que para mim era esse amor e verdade, e como ele fazia muito sentido, a ponto de quando eu vi que não era isso mais que essa organização queria, eu falei assim, não, beleza, mas isso é meu, isso para mim faz tanto sentido que eu tenho uma tatuagem, né, que é bem simplesinha, é tipo, é um A e um V, assim, sobrepostos, que eu pensei
que um dia, se eu escrevesse, eu queria escrever um livro sobre isso, e aí eu pensei que a capa seria mais ou menos isso, ia ter essa imagem desse A e desse V, meio que dessa ideia desse sustentar polaridades, coisas iguais, né? Porque o A e o V, tipo, o A sem o tracinho, né? Por isso que é, tipo, parece um losango, na verdade, né? Tão simples quanto isso. Mas aquilo foi fazendo tanto sentido para mim que foi isso. Eu tatuei, né, isso, e eu falo muito disso, eu sempre falo mais disso, eu aprendo mais com isso, e eu ainda acho que hoje eles ainda fazem, tipo, muito sentido, né, porque é isso, cada vez eu vou descobrindo mais camadas do que significa esse amor e verdade, do que é tentar praticar isso diariamente, porque, óbvio, né, nem sempre é fácil, nem sempre eu consigo, né, mas tá ali para me lembrar de sempre fazer. Então, eu perguntei isso porque eu acho muito bom, assim, ter, tipo, dois, sabe? Igual meta, você ter, tipo, uma meta, ou uma ou duas no máximo, porque não dá pra ter muito, sabe? Porque você esquece, tipo, não é uma coisa que fica, já não cabe, entendeu? Então, eu vou refletir sobre isso, porque faz sentido, tipo, o que que é o core, sabe? Qual que é o core? E é bom ter esse core, assim. Você tem, lógico, tem outros, sei lá, tipo, curiosidade, sabe? Outras coisas que também te norteiam, mas, enfim, esses são os guias, assim, vamos dizer. E aí dá pra você se manter presente, ainda mais se tatuar, né? Uma boa ideia tatuar, vou pensar nisso. Sim, é porque é uma forma de você manter esse centramento, que é o que você falou, assim, óbvio que vão ter outras coisas, e vão ter outras coisas situacionais, né? Eu gosto muito também, vivo repetindo o mantra, digamos assim, da filosofia do Ayurveda, de que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Né? Então, tem momentos que tem outras coisas, né? Sei lá, putz, aprendizado, essa curiosidade intelectual, uma coisa que eu valorizo, ou esse autoconhecimento. Mas por que eu não coloquei autoconhecimento? Mas que para mim o amor e verdade tá lá, tipo, o autoconhecimento tá lá, tá na verdade, eu descobri a minha verdade, né? Tipo, é autoconhecimento, é autoconsciência, então é uma forma de resumir. Lembra que eu falei que eu gosto, né, eu gosto do resumir, da coisa visual, então a tatuagem, esse A e V sobrepostos, é isso, tipo assim, é resumir, assim, a, a última, né, assim, a última unidade, assim, o mais resumido que eu puder, assim, de forma visual, para mim, né, ajuda a consolidar, porque é como se a gente criasse um símbolo, né? E aí esse símbolo, ele ajuda muito a gente a perpetuar as coisas, porque numa cultura, né, o que os símbolos fazem? Eles lembram a gente daquilo que importa naquela cultura, daquilo que a gente quer perpetuar, né? Então, quanto mais a gente tiver símbolos e símbolos significativos, porque não pode ser um símbolo vazio, né? Então, se eu tivesse só tatuado lá atrás, né, naquela época que eu não que aquilo não estava enraizado em mim e que eu não entendia qual era o meu conceito disso, talvez seria algo meio vazio ainda, né? Mas hoje não, hoje tem todo um significado, teve toda uma construção de significado até eu ter decidido isso, e daí tem outras coisas, né? A ideia de tipo, escrever o livro, que eu não escrevi, sempre ficou na ideia lá atrás, ainda tá na ideia. É um outro símbolo que pode acontecer, né? Mas que, enfim, talvez ainda não encontrou o seu espaço de se manifestar, de se expressar no mundo. Show. E vamos só para fechar nesse assunto, que eu queria abrir uma outra coisinha que surgiu aqui na minha cabeça. É o seguinte, mas como que eu descubro isso, sabe? Porque às vezes eu sinto que tem muito ruído. Tipo, ainda mais hoje em dia tem muita informação, as pessoas estão toda hora no Instagram, rolando no Instagram, sabe? Tipo, tem um monte de vozes dentro da cabeça, assim. Como descobrir esse genuíno? Tipo, o que significa isso, entendeu? Tipo, ser genuíno, ou como você descobre esse genuíno? Essa é uma boa pergunta. Quem descobrir aí pode me contar também. O que eu posso dizer do que eu descobri até hoje é que é meio doido, né? Voltando no que a gente falou lá da intuição e do sentir lá no comecinho, eu acho que não tem uma forma matemática, racional de saber que tá genuíno. Tipo, genuíno precisa que a gente passe pelo sentir. Tipo, talvez o genuíno seja o casamento entre tem, né, não sei o que é, tipo um frame, né, de pensar, sentir e agir. Talvez seja quando a gente consegue conectar essas três coisas, né? Então, ele se confunde um pouco com a presença também, né? Então, tem vários conceitos que estão ali, tipo, próximos, porque eu sou genuína quando eu tô ali presente, quando eu tô no momento presente. E quando eu tô, mais do que estar no momento presente, eu tô no momento presente sendo fiel àquilo que eu acredito,
aquilo que, lembra da perguntinha, né? O que você quer de verdade? É como se fosse, tipo, o ser genuíno é eu fazer aquilo que eu quero naquele momento. Só que, óbvio, nem sempre a gente vai poder parar, né? Tipo, então eu não posso, assim, pausar aqui o podcast e falar, não, peraí, Stephanie, o que você quer agora para responder? Tipo, não dá, né? Para sempre eu pausar, pensar e depois, tipo, agir. Nem sempre vai ter um fluxo único, né? Às vezes eu posso pensar, né? Tipo, eu posso sentir, pensar e depois agir. Nem sempre vai acontecer, acho que numa mesma ordem. Não sei, tipo, a teoria, mas acho que na prática, né? Ele tem muito a ver com esse sentir. É eu sentir que eu tô centrada. Eu senti que eu tô presente. Eu senti que eu tô sendo autêntica àquilo que eu acredito. E quando você fala das várias vozes, né? Eu acho que a forma que a gente tem de descobrir essa voz autêntica, primeiro a gente meio que tem que silenciar as vozes de fora e ouvir as vozes de dentro, que eu não sei vocês, mas na minha cabeça tem várias vozes, assim, então, infelizmente não é uma só. E aí depois que a gente silencia as vozes de fora e ouve as de dentro, que já é um baita exercício, né? Eu também tenho que aprender a dentro de mim discernir aquelas vozes de dentro que são as vozes que projetam, tipo, medos, né? Ou que projetam coisas de fora, mas que estão dentro, né? Que eu emprestei, né? Tipo, eu aprendi com alguém de fora, ou é, sei lá, a voz, né? De, sei lá, alguém, tipo, uma outra liderança que eu tive, meu pai, minha mãe, não sei. E eu internalizo isso, só que isso, né, não... Existe uma teoria muito bacana sobre self-determination, chama. Não estou lembrando o nome dos autores agora, ou autoras, acho que são autores. Mas eles falam sobre as motivações, e eles colocam isso numa escala, e aí o que vale trazer aqui eles falam sobre um conceito de introjeção, que às vezes tem algo que a gente, tipo, acha que é nosso, uma vozinha da nossa cabeça que a gente acha que é nossa, mas que ela é introjetada. Ela é introjetada, às vezes, até da cultura, porque a cultura, né? Existe uma cultura, existe existe uma cultura que às vezes diz o que é aceito e o que não é. São os aplicativos de fábrica, que já veio, tá ligado? Tipo, você nasceu e foram instalando uns aplicativos, assim, dentro da sua cabeça, é tipo isso. Exato, e aí você tem que se libertar, você tem que começar, tipo, a criar o seu software, entendeu? Fazer a sua própria atualização sobre o que você quer acreditar, não quer, sobre o que faz sentido para você e o que não faz. Porque para mim, uma forma de explicar propósito mais simples é, tipo, essa linha entre o que faz sentido e o que não faz sentido. E aí o fazer sentido tem a ver com essa coisa do querer, né? E, sei lá, acho que não tem nada mais poderoso, assim, do que você... Sabe quando você com todo o frio na barriga que muitas vezes isso envolve, você, tipo, fala o que você quer, de verdade, assim, e sem, tipo, sem falar o que você quer, pensando no outro, no que o outro vai reagir, o que o outro acha que seria melhor, ou o que o outro precisa, né, é complexo, é complexo. Tem a ver com liberdade, muito, tipo, um dos meus valores mais fortes é liberdade, tá ligado? Eu tenho esse valor, tipo assim, acho que é o número um, assim, pra mim é liberdade. E tem a ver com isso também, porque quando você é você e você faz o que você quer e você fala ali, você vive como você quer se manifestar, é um nível de liberdade que é muito mais. Às vezes a liberdade não é tipo dinheiro, por exemplo. O dinheiro é um pedaço dessa liberdade. No mundo que a gente vive, é importante você ter o dinheiro para, né, tipo, você ter os recursos suficientes e tudo mais. Mas boa parte da liberdade é uma liberdade mental, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, tá ligado? Que é ter o controle interno, o poder interno de ninguém te controlar externamente. Ninguém é complicado, porque em algum nível você vai estar envolvido e com várias amarras e tal, mas essa clareza interna, buscar isso é bem poderoso mesmo. Sim, o que eu acho que pode ajudar é pensar, para mim funcionaria pensar menos em controle e mais em influência. Porque tem muitas coisas te influenciando. E isso é bom, porque às vezes tem influências positivas, né? Por exemplo, o Rodrigo e o Fábio me influenciaram a ter os valores que eu tenho hoje de amor e verdade. Eu sou muito grata por isso. Então, existem formas de influenciar maravilhosas. Mas também existem formas de influenciar que não são maravilhosas, que são tóxicas. E aí, o que eu acredito muito, que eu tenho buscado muito fazer na minha vida, né? Principalmente a partir de 2020, é de criar relações saudáveis. E para criar relações saudáveis, a gente precisa entender que também a gente sempre vai estar nessa relação com o outro, né? Então, quando você pensa nessa liberdade ou fazer o que a gente quer, mas as outras pessoas também vão fazer aquilo que elas querem.
Só que daí se a gente pensar, se eu pensar, bom, eu vou fazer o que eu quero, e a outra pessoa vai fazer o que ela quer, como é que a gente vai conviver bem? Então a gente precisa, porque a gente não vai querer impor, né? Eu não vou querer impor o meu jeito, a outra pessoa, né, para criar algo saudável, eu acredito. O melhor não vai ser ela impor o jeito dela, a gente vai precisar, voltamos à imprevisibilidade, né? Aquela dança. É a dança entre, às vezes, o que eu quero, às vezes o que outra pessoa quer, às vezes entre um caminho do meio, porque eu preciso o tempo todo saber das minhas necessidades, né? E eu agir de forma autêntica significa eu me responsabilizar pelas minhas necessidades também, trabalhar toda, né, a base ali da CNV, da comunicação não violenta. Eu preciso ser autêntico ou autêntica não é só a parte bonita, né? Não é só eu falar das coisas que eu acredito, dos meus sonhos. Não, é eu falar, né? É o que a Brené Brown muito bem coloca, que eu amo ela, sobre vulnerabilidade, sobre eu me mostrar inteira, né? Tipo, a autenticidade, ela tem a ver com eu ser por inteira, né? E aí eu ser por inteira significa eu olhar para aquelas partes que eu não gosto muito de olhar, que eu prefiro esconder ali debaixo do tapete, que mexem comigo e me desestabilizam e me tiram desse centro, me tiram às vezes dessa autenticidade, mas às vezes né, às vezes a autenticidade vai vir de eu expressar esses medos, essas inseguranças e da forma como eles vêm, que às vezes não vai ser o melhor, porque eu sei que não é o melhor, mas é quase como se assim, se eu não respeitar que agora, nesse momento, eu não estou conseguindo lidar com isso, que eu preciso expressar isso chorando, ou às vezes expressando essa minha raiva, eu não vou conseguir ser autêntica também. Né? Se eu achar que a autenticidade não vem com a raiva, não vem com o medo, não vem com a tristeza, né? Não vai rolar, né? Se for só a autenticidade da alegria, ela não vai ser uma autenticidade completa. Sim. Nossa, eu vou ter que ficar um tempo escrevendo depois do almoço. Eu vou tirar um tempo para refletir depois dessa conversa muito profunda. Eu vou para a última perguntinha para respeitar seu tempo também. Que é assim, eu ia perguntar, a última pergunta seria assim, como a gente pode construir uma sociedade mais justa e humanizada, né? Mas eu vou fazer um reframe dessa pergunta, porque a gente falou de pensar, sentir, paradoxal, enfim, várias coisas aqui, autoconfiança, improviso, foi bem legal, eu adorei a conversa, acho que foi eu sempre falo isso, tá? Mas eu vou falar de novo. Acho que esse foi um dos melhores episódios do podcast. mas esse foi muito bom mesmo, assim. E, tipo, é o tipo de episódio que eu adoraria mandar para alguém, sabe, para pessoa ouvir, porque eu acho que tem várias coisas ricas aqui que a gente conversou. Mas assim, eu vou mudar essa pergunta, que é o seguinte: como que eu posso manifestar isso no mundo? Tipo, o agir, sabe? Porque eu tô muito nesse momento de que tudo chega no agir, sabe? No praxis, que eu acho que é em grego que eles falam, que é tipo a prática mesmo, sabe? E viver aquilo. E daí, e também trazendo para mim, sabe, para responsabilidade, tipo, não assim, como que eu posso construir um mundo, porque é muito amplo, né? Tipo, como que eu posso construir um mundo mais justo e tal? Não, como que eu posso agora manifestar esses meus valores no mundo, sabe? Colocar em prática tudo isso que a gente está falando. Bem difícil essa pergunta, bem ampla, mas aí responda como achar ideal. Eu acredito muito que nada acontece por acaso, né? Quando você tinha falado um pouco de algumas perguntas que talvez a gente trouxesse, né, para esse espaço, eu tinha refletido inicialmente sobre tipo coisas que são importantes para mim sobre para ver o que ia aparecer também aqui na hora, né? Que acho que é isso, é se navegar entre tipo algum planejamento, alguma intenção colocada e deixar o improviso e a dança, né, acontecer. E aí, não à toa, eu pensei, né, sobre essa questão de quão importante é a gente não ficar só na consciência, mas a gente ir para ação. Porque é isso, e às vezes é sedutor, é lindo, né, essa coisa da profundidade, a gente ficar filosofando sobre as coisas, que é tipo um negócio do propósito lá grandão, mas e o dia a dia, né? Tipo, e hoje? E hoje, até este momento pré-almoço, o que eu fiz para criar esse futuro que eu acredito? Né? Tipo, como eu me coloquei, porque é quase como a gente enxergar, né? Eu aprendi com uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, inclusive, o Edu, que foi do time da tribo, que é do grupo, do Anga, ele falava muito sobre como que a gente entende que qualquer momento, qualquer intervenção, qualquer situação é uma oportunidade de intervenção para aquilo que a gente acredita. Então, e aí, vamos supor, né, o meu caso, amor e verdade. Se eu quero um mundo com mais amor e verdade,
como é que eu reconheço que qualquer pequena oportunidade, qualquer coisa que eu faça, qualquer, tipo assim, eu tô descendo no elevador e entrou alguém, tipo, no prédio, tipo, é uma oportunidade, talvez, para eu praticar esse amor e verdade. Tô indo fazer minha aula na academia, é uma oportunidade para eu praticar ou não esse amor e verdade. Então, qualquer intervenção, ela tem esse potencial. Aí resta, né, eu entender como que eu vou fazer isso a cada momento, porque óbvio que a forma de trabalhar o amor e verdade com, sei lá, um vizinho, uma vizinha que eu não conheço no elevador, vai ser muito diferente de numa one-on-one com uma pessoa do meu time, né? Que vai ser muito diferente com a minha mãe, com o meu pai. Mas que não, meio que assim, não importa, porque a essência é a mesma. Tipo, a essência é o amor e verdade ali. Ele só vai se manifestar de formas diferentes e complementares, né? Eu diria. E uma coisa que é muito importante também, que eu acho que é legal dessa provocação que você fez de não ficar na coisa grande demais, né? Da gente querer, porque de novo, sustentar a polaridade. É sustentar a polaridade entre a gente querer mudar o mundo, entre esse lado que eu falei que eu sou, né, romântica, idealista, utópica, e eu equilibrar isso com talvez tipo, um pragmatismo, com uma orientação a resultados, a metas, que em alguns momentos eu ficaria tipo, quê? Mas como assim? Meta? Não precisa disso. Não, mas precisa, se eu quiser, tipo, pensar como eu vou fazer isso hoje, trazer essa ação prática, pragmática, tangível, é uma orientação a resultados. Então, é como é que eu sustento essas duas coisas, né? Eu sustento a Esté, que é idealizadora, que pensa, imagina, sonha, com a Esté que coloca, tipo, em prática, numa ação concreta, em pequenas ações, em grandes ações, às vezes, depende, né? Mas é eu conciliar um pouco essas duas coisas sem eu me cobrar demais também. Que eu não sei você, não sei as pessoas que ouvirem a gente, né? Mas uma das vozes que tem muito presente na minha cabeça é da autocobrança, né? Então, e aí quando você junta isso com ser idealista, né? Então, putz, eu quero esse mundo com mais amor e verdade. Não fiz isso, aí pronto, aí já começa a me cobrar, né? Eu devia ter feito diferente, podia ter feito mais isso, aquilo. Então, é como é que a gente alia, né, um olhar para evolução, para aprendizado, que vai ser importante, com, né, com uma autocompaixão pela gente, que tudo bem, se hoje eu quero me isolar do mundo e não, sei lá, talvez não vou, tipo, talvez essa seja a minha forma de praticar o amor e verdade hoje, sabe? Eu cuidar de mim e aí, tipo, né, eu ficar ali mais no meu cantinho, ou eu assumir que eu errei, né, e eu consegui falar sobre isso sem que isso interfira, né, no meu amor próprio. E aí, uma outra coisa que o Daniel me ensinou, né, que ele falou, né, que era uma... eu lembro que ele falou na época, né, que era uma coisa muito poderosa, que tinha mudado muito a vida dele, e eu já achei incrível, né, naquele momento, né, e tenho aprendido mais sobre isso, parecido com a história do amor e verdade, que ele falou, assim, que a crença central, se tem, tipo, uma crença que a gente poderia, né, cultivar aí, é de que eu amo e me aceito, não importa o quê. Que é ter essa autocompaixão, né? E aí, o eu amo e me aceito, não importa o quê, não quer dizer que eu vou minimizar a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade quando eu errar, né? Não é isso. Mas quer dizer que eu também não vou ficar me chicoteando, que eu não vou ficar, né, me cobrando, que eu não vou me achar, tipo, a pior pessoa do mundo, tipo... Porque eu vou continuar acreditando, né? Eu tenho muito essa crença, eu gosto de, tipo, acreditar que é possível. Então, putz, eu, sei lá, não tomei uma decisão legal, prejudiquei outras pessoas, mesmo que de forma inconsciente. Como é que eu respiro? Eu assumo, tipo, eu entendo qual é de fato então a situação, eu trago tudo isso à consciência, eu assumo responsabilidade por isso e eu faço, né? E eu começo a fazer diferente. Sem eu ficar me cobrando, sem eu querer me provar para mim mesma, porque se eu ficar querendo me provar para mim mesma, putz, lembra da reatividade lá, do fugir ou lutar? Eu vou estar me atacando e me defendendo internamente. As minhas vozes aqui vão estar desse jeito. E aí vai ser muito difícil eu ser autêntica, porque eu vou estar sempre me cobrando. Eu vou estar assim, Stephanie, será que você falou a coisa certa? Será que esse era o jeito de se posicionar? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E aí, como é que eu vou ser autêntica num ambiente que não tem segurança psicológica dentro de mim? Né? Então, assim como a gente precisa da segurança psicológica dentro das organizações, dentro das relações, a gente precisa disso dentro da gente também, né? E
Enfim, então, eu não sei se isso responde diretamente a sua pergunta, né? Mas eu acho que essa ação, ela é fundamental e ela vem da gente conseguir aliar essa autocompaixão, de saber que nem sempre a gente vai acertar e que a gente precisa, tipo, acolher o erro também, e acolher internamente, né, o erro, e que a gente precisa sempre pensar, putz, como é que eu coloco isso em prática, né? O que eu posso fazer hoje? E às vezes coisas pequenas, né? E eu apreciar. Então, ao mesmo tempo que eu vou assumir os meus erros, assumir a responsabilidade por eles, eu também não deixar de apreciar, né? Eu também não deixar de falar, nossa, que legal isso que eu fiz. Isso foi legal. Esse foi um bom exemplo, né? Talvez se eu sempre me perguntar, não sei, nunca fiz isso, mas pode ser uma prática contínua a ser feita. Eu estou com essa reflexão desde que eu ouvi um podcast na semana passada, que me inspirou bastante, sobre uma liderança, ela chama Cat Cole, e aí ela falou de umas perguntinhas que ela sempre se faz, e dessa coisa do o sempre fazer, eu acho que ele ajuda, né? E aí talvez uma pergunta que a gente possa sempre fazer é, tipo, putz, o que eu fiz de melhor para esse futuro que eu quero criar, no meu caso? Então, o que eu fiz de melhor para esse amor e verdade que eu acredito? E o que eu fiz de pior? Ou o que eu fiz que, putz, né, não foi legal com relação a isso? E aí, se eu pensar, se eu fizer esse check-in comigo mesma, né, de tempos em tempos, se eu perguntar para as pessoas à minha volta, né, se eu perguntar para você, tipo, Cris, depois do nosso podcast aqui, Cris, o que eu fiz que foi mais, tipo, bacana, tipo, que mais você enxergou esse amor e verdade, e onde que você, de repente, viu que faltou ou que poderia ser diferente? Aí talvez seja uma forma de eu ter insumos muito práticos, porque é como se eu estivesse o tempo todo testando, prototipando e acompanhando e aprimorando, né, e fechando, né, e se para quem gostar disso, fica a dica tem uma teoria que chama Full Circle Leadership, que é a Grazi Berlina, que é outra mentora maravilhosa de tribo, uma mentora minha também, ela trouxe para a imersão que a gente fez das lideranças da tribo, ela trouxe esse conceito, né, para a gente entender como é que a gente passa pelas 8 etapas desse círculo completo da liderança, que passa pela prototipação, né? E aí o desafio que a gente viu que a gente precisava mais era esse da prototipação. Então, estou feliz que estou aqui falando sobre isso, que isso está mais integrado, né, no meu dia a dia, enfim, no meu pensar. Uau! Nossa, tipo, foi uma conversa de cura e de introspecção, adorei. Eu tenho certeza que você conseguiu cumprir sua missão de passar verdade e principalmente amor. Eu acho que o que se destaca mais quando você fala é uma coisa de doar, assim, sabe? De doação, assim, de dar um presente. Então, eu agradeço os presentes que você deixou aqui. E é isso, chegamos ao final e vou te passar a bola aí para você falar o que você quiser, ou enfim, como te encontram, a tribo, o que você quiser falar agora. E por hoje é isso. Maravilha. Bom, agradeço demais pelo convite, Cris. Uma honra estar aqui com você. Também me conectei demais. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? Se falou além de mensagens no LinkedIn ou no WhatsApp. Então é super gostoso, né? Eu gosto muito quando tem esses encontros assim que parece que a gente se conhece há mais tempo, né? Do que só agora. E eu sempre fico muito feliz de poder falar, né, sobre essa crença, assim, desse mundo com mais amor e verdade. É como se cada vez que eu falasse mais, ele parece um pouquinho menos utópico, um pouquinho mais real, eu consigo enxergar um pouquinho mais dele na realidade. Então, quem tiver histórias, enfim, de que tem vivido esse mundo com mais amor e verdade, quiser compartilhar, eu vou adorar ouvir. Quem quiser me encontrar, né, tô no Instagram, Sté Crispino, mas lá não, acabo postando coisas mais da minha vida, ou enfim, de algumas coisas que eu faço. Mas também tem no LinkedIn, né? Então, no LinkedIn, se vocês procurarem Stephanie Crispino ou Stephanie Veloso Crispino, vão encontrar por lá também. Vai ser uma honra trocar com vocês. E eu sigo, né, fazendo esse trabalho, é como se, assim, na minha vida pessoal, eu busco criar essas relações saudáveis, que são relações pautadas em amor e verdade, né, na minha visão, nos diferentes âmbitos da minha vida. E no trabalho, né, a tribo, eu acredito que ela busca fazer isso, quando ela tem, né, o propósito de evoluir a forma de se fazer negócios para evoluir, assim, a sociedade, é só uma forma mais organizacional, estrutural de trabalhar esse amor e verdade. E aí, quando eu penso, né, eu aprendi com o Danny que liderança é um ato de influência. Por isso que eu falei um pouco sobre influência mais cedo. E a gente pode
influenciar em diferentes medidas. Então, a gente pode influenciar no nível do eu, que é esse diálogo interno, é essa autocompaixão que a gente pode ter com a gente, é a gente também assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente precisa assumir e mudar aquilo que a gente quer mudar. A gente tem, né, um nível de influência que é relacional, que é com as outras pessoas, que é eu aqui com você, que é eu com as pessoas do meu time, né, no meu namoro, na família, enfim, na própria relação e segurança psicológica que eu consigo criar no ambiente de trabalho, que já esbarra, né, no nível organizacional. Então, é eu organizacionalmente. Então, o que eu diria, né, a mensagem, assim, é de como que a gente não esquece, né, que a gente perpassa todos esses níveis de influência e que existe um último ainda, que é o nível de influência, não sei, talvez a gente poderia chamar de sistêmico, estrutural, que é esse da sociedade, né? Então, se cada pessoa assumir responsabilidade por influenciar esses diferentes âmbitos, sem pesar demais, sabe? Sem achar que vai mudar o mundo sozinha, tipo, não é isso. Mas se ela trabalhar esses diferentes níveis, eu acredito que a gente vai assumir responsabilidade não só por nós mesmos, nós mesmas, pelas nossas relações, pelo trabalho que a gente tem, né, na organização que a gente tem, seja o papel que a gente tiver, e pela cidadania que a gente exerce, né, por sermos cidadãos, cidadãs melhores para o mundo, né, para a sociedade, para a gente pensar na sociedade também, porque daí a gente não fica só na nossa bolha, né, a gente começa a interagir com essas outras histórias que existem por aí, ouvir e entender o que realmente precisa, né, para a gente poder viver melhor nesses diferentes âmbitos, porque eu acho que quanto mais a gente transborda do eu para as relações, para as empresas, para a sociedade, isso volta, né, esse ciclo de cura, de regeneração, de prosperidade, ele volta, né? E aí, se a sociedade está melhor, é melhor para as empresas, que é melhor para as relações dentro das empresas e é melhor para mim também, né? Então, ele é altruísta e egoísta, talvez, ao mesmo tempo, ou, né? Ele atende o individual e o coletivo, é o que eu quis dizer. Uau, meu Deus, você me deu milhões de respostas que eu tava, tipo, pelo menos caminhos para eu, né, não respostas, que eu não gosto da resposta, né, que eu acho que é uma busca constante e tal, que você vai refinando, ressignificando, mas muito obrigado, foi ótimo para mim, tenho certeza que com quem tá em casa e ouvindo, ou no trabalho, ou no ônibus, ou no metrô, enfim, onde vocês estiverem, espero que vocês tenham sentido também o que eu senti aí. Então, tamo junto, Sté, obrigado, e até uma próxima, quem sabe a gente não grava uma próxima. Com certeza, vai ser um prazer. Tá bom, então é isso. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.